Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje nessa versão gravada e como vocês já sabem, sempre que eu estou assim nesse formato é porque vem alguém conversar comigo e hoje eu convidei uma queridíssima amiga que começou como aluna, a gente se conheceu como aluna e professora num dos meus cursos há anos atrás, e a gente se tornou amiga, ela se tornou uma cliente também, a gente troca muito, e eu achei que seria uma pessoa super inspiradora para trazer logo no final da nossa oficina solta, porque ela tem um trabalho como decoradora, como colagista e uma relação incrível com cadernos e colagens e tudo que a gente ama. Então, deixa eu colocar ela aqui com a gente. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada por ter me convidado. Obrigada a você por ter aceito. Deixa eu começar mostrando um pouquinho do Instagram da Janaína, porque assim vocês têm uma noção, um pouquinho do trabalho dela aqui de colagem, tem noção da cartela de cores que ela usa, das experimentações. E o Instagram principal é esse que está aí na tela, se vocês quiserem seguir, está embaixo da imagem dela, que é o Jana Machado, onde tem um pouquinho de tudo, e dá para ver como é lindo, todas as fotos são muito lindas, e o bom gosto que ela tem em combinar estampas, em fazer essas misturas, enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Então, Jana, você tem aí algum caderno para compartilhar com a gente, para a gente já começar por aí, assim, inspirando Tenho as vários. pessoas? Na verdade, eu acho que estão quase todos aqui do meu lado. Vamos ver, eu acho. Qual que você quer ver primeiro? Eu posso ir mostrando e falando como que eu comecei cada caderno, Pode ser. porque a princípio eu tive muita dificuldade de escolher o caderno. Uhum. Eram muitas barreiras. Escolho um caderno com papel melhor, mas e se não tiver legal, eu vou desperdiçar esse papel. Eu começo com um caderno comum, mas vai que eu faço uma coisa legal e aí ele está num caderno com uma folha muito ruim. Então eu tive esse debate por muito tempo. Hoje eu olho para trás e falo como que eu fiquei presa tantos, eu posso dizer anos, com esse debate. Eu acho que a gente até chegou a ter uma conversa uma vez, eu te perguntei, será que eu devo ter um caderno, Uhum. tudo ali naquele caderno, quando as ideias vierem, eu uso o mesmo caderno, ou será que eu devo dividir? Então, eu ficava muito nesse pensamento e não conseguia decidir. E tem uma história muito interessante, que eu comprei uns caderninhos daquela marca Moleskine. Uhum. Eles são os mais baratos, é o Carrier, se eu não me engano, né? Ele tem uma capa assim. É esse aqui? Eu acho que ele é um pouquinho maior. Eu tenho ele aqui, ó. É esse aqui. Sei, sei. E É era um molinho. pacote com 3 caderninhos, que eu acho que custaram no máximo uns $10. E eu guardei esses cadernos e não consegui usá-los. Foi mais ou menos ao mesmo tempo quando eu comecei a fazer o seu curso de estampa, né? E eu já estava nesse caminho de. Eu comecei a descobrir essa coisa do papel quando eu vi que aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as pessoas fazem muito escrever, né? Vai lá de manhã, escreve alguma coisa, faz uma viagem, cola lá Um uma foto diário, né? do Tipo um diário. diário. Isso, Do journaling. Uhum. isso. E eu fiquei muito intrigada com isso. E são várias formas de se fazer isso também, né? Então, eu tentei várias formas e comecei a comprar, né, esses cadernos para eu começar ali a praticar. E
Mas me ficava com muita dó de usar o caderno. Até que um dia eu deixei eles numa gaveta. A minha filha devia ter, nessa época, talvez 6, 7 anos. E eu acho que eu estava fazendo alguma coisa pela casa. Quando eu vi, ela tinha rabiscado várias páginas daquele caderninho. E ela também gosta muito de desenhar, fazer sketch. Ela gosta desde muito novinha. E naquele momento eu não queria brigar com ela, porque era uma coisa, né? Um caderno. Mas só que eu me toquei. Eu falei, olha só, ela não tá nem aí. Ela não sabe que Aham. o caderno é uma marca, né? Porque eu estava muito envolvida com a história desse caderno, dessa marca. Uhum. Então, eu li que artistas como Picasso, Matisse, todos eles tinham esse caderninho, eles tinham pequenininho, guardavam no Uhum. e levavam para os lugares. Então, eu estava muito presa, achando que esse caderno era muito importante. E quando eu vi que a minha filha foi lá e fez qualquer desenho que ela quis, com qualquer material, não era uma caneta especial, nada disso. Aí eu comecei a me desprender um pouco, mas esse foi um processo ao longo dos anos. E Uhum. uma forma que eu descobri para... Eu foi testando os cadernos. Então, Uhum. eu meio que... É claro que envolve um investimento, né? Cada vez que você vê um caderno novo, uns são mais baratos, outros são mais caros. Mas eu fui testando os papéis. E também, sabe, esse papel, papel jornal, não sei como é que Uhum. chama. Comecei a comprar esse papel porque ele é super barato e ele aceita bem tinta. Não, ele consegue até um pouco de umidade. Comecei a fazer vários testes nesse papel também. Então, a minha maneira foi testando em várias superfícies ao mesmo tempo. Uhum. Hoje eu já estou mais confortável, eu não fico com tanta pena. Nossa, eu adorei essa história. Eu não conhecia essa história. E parece que a gente combinou, porque eu tenho falado isso na oficina, né? De Uhum. lembrar do nosso lado criança, toda vez que a gente fica pensando demais, né, com muita dúvida, com muito Uhum. medo, pensar, tá, se eu fosse criança e tivesse acesso a isso, eu ia estar me divertindo, me Ver uma jogando. caneta bonita, eles querem usar, né? É, Eles não estão pensando, eu vou testar isso aqui bem pouquinho para é, usar numa pintura ou num desenho bonito. Não, eles vão gastar a imagina. quantia toda num papel só. E eu tenho É. várias experiências assim com os meus filhos mesmo, sabe? Até no ano Covid, foi um ano que a gente foi para a garagem, a gente tinha lá uma mesa e eu comecei a comprar alguns materiais, né? A gente começou a fazer tudo online e para a gente ficar ali pintando, né? Na hora que desse vontade, os papéis estavam ali, os Que cadernos estavam legal. ali. E uma vez eu vi o meu filho, né? Ele tinha 4 para 5 anos. E ele pegou um papel e ele, acho que foi no caderno mesmo, ele pintou uma página, jogou uma tinta e colou uma página na outra e abriu. Então, era Uhum. uma coisa tão legal. Eu falei, meu filho, como assim? Como é que você teve essa ideia? E ele falou assim, a gente faz isso o tempo todo lá na Uhum. escolinha, né? Era na pré-escola. E eu falei, gente, olha só. E de repente você. E assim, hoje eu vejo artistas fazendo isso, né? Tem uma técnica, tem um nome. Uhum. Acho que eles chamam de monoprinting, né? É quando Uhum. você está criando ali marcas únicas, né? E aí, Uhum. o simples fato de você colocar uma tinta entre dois papéis e abrir, você vai ter uma forma, você vai ter, se você misturar tintas, você vai ter uma cor nova. E eu fiquei assim encantada. Então, É. hoje, né, a gente falando hoje parece besteira, mas foi ali que eu fui vendo como que o processo ele tem que ser Sim. natural, espontâneo, para que ficar pensando demais? Uhum. É, Faz. são essas situações que a gente é relembrado de ter liberdade, né? De experimentar, de não. São coisas que até a gente já conhece, ou já sabe, mas não faz, não coloca em É. prática, não se permite arriscar e fazer bagunça e mexer. Então, isso é bem interessante, assim, Uhum. para a gente pensar em nós mesmos e quem tem filhos, quem tem. Ficar atento, né, Sim, a se relembrar. sim.
Então, mostra pra gente, assim, o que você quiser, uma página, não precisa ser inteiro, podem ser páginas aleatórias. E assim, eu já vou logo falando, tem coisas que não são bonitas, eu não acho bonito, né? Uhum. Mas isso que eu fiz mais esse caderno, eu peguei ele, assim, num momento bem desafiador para mim. Estava passando por um momento muito difícil, mas eu estava sentindo essa vontade de me expressar ali criativamente, de alguma forma, ou de relatar o que eu estava sentindo através de frases, deixa eu ver aqui, e de papéis que eu gosto, né? Começar a colocar esses papéis ali. Esse aqui é um pedaço de um papel de parede que eu comprei há muitos e muitos anos, acabei não colocando, usando ele, queria colocar ele na minha cozinha há uns anos atrás, mas hoje eu tenho esse rolo de papel e eu continuo achando lindo. E tem essa coisa, esse ar, assim, meio shabby chic, né? Gosto muito. E, então, eu comecei esse caderno dessa forma, escrevendo, tampando, sabe? Colocando coisa por cima, sem ter aquele compromisso de fazer uma coisa que eu conseguisse ler depois, não tinha essa intenção. E eu uso de tudo, até, sabe, flores, pétalas caídas ali na porta da minha casa. Então, esse aqui é uma cópia de um papel de parede francês, antigo, que eu ganhei, e aí eu fiz essa combinação. Esse aqui foram testes. Você lembra daquele... É um brinquedo que você coloca uma régua, parece Sim, lembro. caneta e vai rodando. E eu fiquei brincando com isso e achei muito legal, né? Essas formas geométricas que vão aparecendo. Deixa eu ver o que mais. E aí, às vezes, fui no museu, ganhei lá um papel lá da exposição, colo aqui. Esse aqui é um pedaço de um envelope. E Que legal. misturas. Desenho, comecei a fazer um sketch, não estava legal, comecei a tampar com tinta. Então, não necessariamente eu acho nada disso, ai, que lindo, sabe? Mas são experimentos, ó, fazendo experimento com ink, India Ink. E esse aqui eu tava bem, só vou testar esse lápis, vou deixar minha mão correr. Chega mais perto esse um pouquinho, gostei do anterior. Vou voltar. Eu acho lindo, eu acho. E é isso, né? A gente só vai sair se arriscar. Né? O risco tem a ver com arriscar também, né? Sim, começa... porque quando você pega esse caderno, é um caderno de uma capa bem firme, as páginas elas aguentam bastante tinta. Mas, sabe, quando eu tô na dúvida, eu pego, eu tenho uma tinta nova, deixa eu testar essa tinta. E aí eu pego o pincel e dou uma primeira pincelada. Pronto, já não é uma página branca mais. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com vários artistas é que você precisa de um primeiro movimento para você ir respondendo a esse movimento. Então, se eu faço um traço, o que eu quero fazer depois? Uma tinta, que cor legal, deixa eu combinar com essa outra. E aí você vai testando, não necessariamente fiquei parada ali numa página que não tinha muita coisa. E esse aqui também eu acho que foi um ink, que eu gosto muito, uma cor que eu gosto muito, misturando. É linda essa cor. Testando pinceladas diferentes, testando tinta com lápis. Passa um risco de lápis e depois uma pincelada. Nossa, esse é a cara do primeiro movimento lá da oficina, que era para fazer marcas com os materiais que você tem, né, que você quer usar. Mas você foi além, assim, você fez praticamente um caderno inteiro. E aí legal. Ele não está terminado, mas eu continuo. Então, você vê que eu comecei esse caderno com outro propósito. Eu queria relatar coisas que eu estava sentindo, e de repente, sabe, não quero mais saber, não estou mais naquela vibe, agora eu vou fazer uma coisa diferente. E deixa eu ver esse aqui. Esse aqui também. A gente conversou disso, né, sobre como você falou da gente. Pode ir passando, se você quiser. Sobre
ter um caderno só, ou ter vários, e não tem uma regra, mas eu entendi para mim que eu gosto de ter vários, mais para Sim, ter vários formatos sim. e não ficar presa em começar e terminar um só. Mas isso é muito pessoal, né? Então, eu também não acho que para mim funciona separar. Eu tento, às vezes eu tento começar um Uhum. tema, um tema só no caderno, mas como você falou, a gente vai movimentando e vai mudando o rumo, né, Isso. do caderno. Então, esse aqui também comecei, eu falei, pensei que eu ia usar esse caderno só para tinta e lápis, e aí ele virou colagem. E esse caderno, eu pensei, eu quero ser bem. Ai, qual que é a palavra? Eu não estou nem aí para esse caderno. Uhum, Eu quero usar coisas que às vezes eu nem acho bonita, mas. E eu guardo muito pedacinhos de papel, né? Então eu faço uhum, uma colagem maior, aí tem um pedacinho. E às vezes eu fico com essas caixinhas próximas e começo a colar tudo ali e vamos ver. Vamos ver se essa coisa que não estou gostando muito, que está meio feio, vai ficar bonito, vai ficar uhum, legal, né? Então eu não penso muito nisso, tá feio ou tá bonito. Eu penso, a princípio, eu não tinha muita nem daquelas noções, né, de balanço, de harmonia, uhum, de cores monocromáticas, análogas. Eu não pensava muito isso. Eu pensava, eu gostei, tá uhum, legal. Hoje eu já, às vezes, eu fico com mais intenção, sabe? Como eu já fiz vários cursos, então às vezes eu penso, eu tô lembrando aquele artista falou quando você estiver uhum, testando uma caneta nova, né? Você falou isso na oficina. Faz um traço mais forte, faz um traço mais uhum, fino, e sente o material. uhum. Então, O às vezes, eu material, ele faço vai conduzindo a gente também, né, não é só o que você isso, quer, é o que ele vai te dando exatamente. de volta. Então, esse aqui, eu sei que ele tá muito bagunçado, mas eu quis fazer assim. Falei, vou tentar combinar umas coisas que eu acho que não tem nada a ver. E às vezes fica uma coisa monocromática, harmônica, às vezes não. Esse aqui eu tinha feito uma colagem, aí eu estava testando fazer é, uma pintura com. Como é que eu falo? Fazer essas formas de folhas, Uhum, deixando a colagem de baixo aparecer. uhum. E às vezes eu estou fazendo uma classe, às vezes não, às vezes eu só sento na minha mesa e eu sinto essa necessidade de colar papel. Uhum, uhum. Não, é um exercício maravilhoso. E o que você disse desse caderno ser assim mais sem expectativas, olha que Sem lindo esse. expectativas, essa é a palavra. Ó, e E, esse quase que eu terminei, ficou faltando só umas 2 páginas aqui para e terminar. de usar coisas que vão sobrando, tudo, esse tipo de limitação também estimula muito a criatividade, né? Quando a Uhum. gente limita ou o número de cores ou o acesso, só vou usar esses restinhos de papel, só vou usar isso que eu não gosto tanto. Isso. Eu acho que fica mais. É como se a gente estivesse aumentando a carga do exercício, assim, aumentando o peso na musculação. Sim. E para a oficina agora, como eu já fiz vários desses trabalhos com papel, eu decidi usar lápis de cor. Que eu Ah, andei comprando umas cores que eu gosto muito, mas eu não estava usando. Então, com esses exercícios, eu tenho percebido quão macio é o lápis de cor, sabe? As cores. Assim, são novas descobertas, né? uhum, Você tem que começar de alguma forma. E para o uhum, exercício da oficina, eu peguei um livro antigo, um livro velho, que era uma outra coisa que eu estava muito presa, com muito medo de usar. E eu tenho visto vários artistas alterando livros, né? uhum, E, e aí eu peguei um livro que eu tenho uma história com ele. Ele foi um livro que eu ganhei quando eu vim para os Estados Unidos e estava começando a aprender inglês. E essa professora me deu esse livro de textos, e eu li vários desses textos, e eu pensei, tá, mas para doar não vale a pena mais, ninguém vai usar esse livro.
eu que tenho que usar. Então, eu comecei a fazer esses desenhos lá e até pensando, eles podem se transformar em papéis de colagem. Ou Isso, não. aham, Ou eu vou aham, olhar para aquela marca que eu fiz quando eu estou fazendo um outro trabalho e pensar, olha que legal, vou tentar repetir, né? Vou tentar uhum, usar essa mesma técnica que eu usei. Então, ele pode virar um livro referência também. uhum, Então, não necessariamente a gente tem que pensar, isso vai se transformar, isso que eu estou fazendo agora tem que ficar muito bonito e tem que ser uma arte, eu vou colocar ela na parede, ou eu... uhum, Não, você não pode ficar pensando essas coisas. E eu tenho conversado com artistas também, eu tive a chance de ir no museu da cidade, eu moro na cidade de Pleasanton, para quem não sabe, na Califórnia, uma cidade pequena, uma cidade histórica, e eles têm um museu muito fofo, pequeno, que você teve a chance de conhecer. sim, conheci ano passado. Isso, e lá eles tiveram uma exposição de uns 2 meses, e os artistas estavam fazendo demonstrações semanais. E aí eu tive a chance, e são pessoas mais velhas, sabe? São Uhum, pessoas que já tiveram carreiras diversas e foram para a arte, ou são artistas a vida inteira, e surgiu esse assunto sobre o cuidar, qual papel usar, né? A artista estava usando um papel bem grosso, você via que era um papel caro, ela falou a marca do papel na uhum, época, mas só que ela tinha cadernos de vários tipos. E tudo que ela fazia, eu estava achando tudo maravilhoso, pintando paisagens. Mas elas falaram, não, quando você está fazendo, você não pode pensar nisso. Então, assim, se você quer usar um papel legal, use o papel legal. Se você quer usar o mais barato, use o mais barato. Mas não pense que porque você está usando o mais barato, você não vai se colocar ali. Você não vai... uhum, Faz o sim, que você faria em qualquer outro papel. Então, sim. eu vi alguns cadernos de sketch dela que eu falava, meu Deus do céu, ela tem que vender isso. É uma pintura maravilhosa. E ela não estava nem aí, ela estava mostrando aquilo como um exercício. Uhum, uhum. E E para não é mim, o papel, não é a superfície que vai definir, né? Assim, a nobreza da superfície não define a é qualidade de nada. Faz diferença no uso de alguns materiais, isso. mas você até falou do Picasso no começo, né? Por causa do Uhum, Moleskine. E assim, se você for olhar, porque o Picasso foi muito produtivo, né? Assim, uhum. extremamente florífico? Não, como é que fala? É, Esqueci a palavra em eu português. sei o que você quer Mas dizer. muito produtivo. Uhum, E, e tem no Met, no museu lá em Nova York, obras do Picasso com papelão, com coisas coladas, com objetos colados. Então, assim, com jornal, né? uhum, Na época do cubismo, enfim. Então, um papel melhor não te obriga, né, a ter uhum. essa obrigatoriedade de um resultado. Sim, E eu acho que é por isso que às vezes atrapalha, principalmente quando a gente está começando e você não tem sim. tanta confiança, não tem tanta liberdade na Uhum. experimentação, os materiais bons atrapalham em vez de ajudar, porque a gente não quer Nossa, gastar, a gente não quer tem, estragar. tem. Eu tenho um exemplo bem na minha frente, que é exatamente esse caderno Moleskine, que eu tanto achava maravilhoso. E aí eu comecei a fazer umas colagens esse eu comecei com a intenção, eu quero misturar coisas de moda, Uhum, vestidos, acessórios que eu gosto, com, sei lá, tinta, e fui recortando, mas na verdade eu pegava uma revista, porque eu cheguei a um ponto de estar com tanta material, eu falei, eu vou ter que usar essas revistas. Então eram revistas de moda, e eu pensei que eu ia fazer isso, misturar o que me chamasse a atenção. Então, rapidamente, recortar coisas ali daquela revista e fazendo como se fosse um mood board, né, nessas páginas. E aí eu comecei a fazer isso aqui com muito cuidado, usando a melhor cola. Sabe, fazendo aquele que a gente chama de sealing, né? Como é que a gente pode falar? De passando a cola. transferência, né? É tipo uma transferência, É tipo uma... passando a cola por cima, como se fosse uma.
uma invernização, não sei Isso, explicar. protegendo aquela imagem, sabe? Eu não precisava ter feito nada disso, eu podia ter usado uma cola, né, do meu filho, ou essas colas de rolos, né, esse Uhum, rolinho, e aí eu fui usar essa cola que era muito especial e ela começou a encharcar o papel. Esse papel ele não uhum. aceita esse tipo de umidade, né? E aí começou a meio que enrugar o papel. E aí eu fiz ainda algumas outras, mas comecei a ver que esse material não está me ajudando. Eu pensei, posso usar um material mais barato, não tem nada a ver. E aí eu estou me soltando mais agora e tentando, sabe, não preciso selar, não é Nossa, uma obra de é, arte. é engraçado porque eu tive a mesma experiência e assim, não quero falar mal do Moleskine, porque é um caderno super bem feito e tudo, Sim, mas eu funciono muito melhor em cadernos mais baratos, mas muito melhor. E eu já comprei um justamente para fazer um diário de viagem. aham, Nossa, todo especial. E exatamente aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a colar, né, as coisinhas de viagem que você vai pegando, as sim, lembranças, aham. e ele foi ficando esquisito. E, ai, assim, decepção. É, a Então, gente tem que testar. Eu vi algumas pessoas, alguns artistas fazendo isso, colando, mas não, eu estava usando uma quantidade de cola que eu deveria estar usando isso numa superfície dura, né? Como mais um grossa. canvas, um painel de madeira, né? Que você realmente tem que usar mais quantidade de material. Então, aí Uhum, eu comecei a vencer aquela barreira de não usar o material mais caro, melhor, uhum, mas comecei a usar ele num caderno que não precisava. Eu podia, né, usar qualquer cola, e posso usar qualquer cola, e agora eu já me desprendi, já vi que se eu quiser uma coisa legal, eu tenho que usar um material adequado. Não uhum, necessariamente o mais precioso enfim, cada caderno você vai aprendendo uma coisa diferente. uhum. Cada E, Janaína, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Você trabalha com tecidos, com papéis de parede, né? Você tem uma marca de almofadas, né? Você faz essas combinações. O quanto que você acha que esse processo de colagem e de experimentação te ajudou e te ajuda a combinar uhum. tecidos e papéis no seu dia a dia, assim, profissional? Então, tudo começou, na verdade, quando eu fiz história e eu estava num momento que eu estava muito cansada, estava dando aulas também na época, fazendo, né, pesquisa, viajando e tudo mais, e resolvi ir numa feira de tecidos, de artesanato, e me deparei com um stand de patchwork. Então, tinham colchas de patchwork, e aquilo me intrigou muito. Eu fiquei curiosa para saber como é que aquelas misturas estavam sendo feitas, né? Uhum, Eu acho que eu não tinha muita consciência de que eu estava sendo ali, que era que eram as estampas, né? A coloração e os desenhos. Eu só via aquela coxa de retalhos, aqueles pedacinhos conectados de alguma forma, uhum, funcionando como um todo. uhum, E foi ali que eu decidi a costurar, aprender a costurar. E quando eu comecei a comprar os tecidos, sabe, eu não sei muito explicar, desculpa, mas foi um novo mundo que se abriu para mim. E aí eu comecei a comprar tecido, eu via que era uma coisa meio de colecionar também, sabe? uhum, uhum, Guardar e aquele tecido, vou fazer essa bolsa, mas eu vou guardar um pedacinho porque essa estampa é muito linda. E até eu chegar, né, durante esse processo eu estava no Brasil, acabei tendo um negócio com bolsas e acessórios, então isso se expandiu, sabe? De uma uhum. forma, eu tive até algumas publicações dessas bolsas que eu fazia em revistas na época e tudo mais, e acabei vindo para cá. Quando eu vim para cá, eu sempre gostei de revista também, então eu comecei a comprar essas revistas e
E eram sempre revistas de decoração. E aí eu comecei a observar também essas estampas, esses tecidos na decoração, nas almofadas. Uhum. Então eu venho fazendo esse exercício de combinar tecidos, né? Que hoje eu vejo a conexão. Eu já fazia colagem, só que eu fazia. Uhum. É verdade. Era um processo muito louco, porque eu me pegava analisando aquilo. Eu estou comprando tecidos grandes, estou recortando, estou fazendo eles ficarem pequenininhos e estou emendando esses tecidos. Mas naquela busca ali, eu estava tentando coordenar cores, Uhum. mas eu não tinha muita noção. Eu tinha noção do todo. Ai, ficou bacana. Então, se era uma Uhum. bolsa, se era uma colcha de patchwork. E aí eu comecei, de repente, a fazer isso com papel, que não era uma coisa que eu estava muito conectada, mas eu comecei a perceber também que você pode recortar papel, né? E tirar, pegar esses pedacinhos que você gosta, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui foi muito interessante quando eu fiz essa colagem, porque eram restinhos também, que iam virar lixo. É linda. E aí, de repente, essas cores começaram a conversar também umas com as outras. Não é uma paleta que muito confortável para mim. Assim, eu acho que na época não era. Hoje eu já vejo coisas na minha casa que eu uso marrom, que eu uso verde, né? Tem um pouco de preto. Então, é uma coisa de retalhos também. É verdade. Comecei a fazer isso no papel sem perceber. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo tem uma conexão. Uhum. Eu E eu detestei. imagino que o exercício também nos cadernos também alimenta quando você volta para a escolha dos Sim, tecidos, para as almofadas, ou para sim, montar sim. uma produção, né, uma Isso. foto. E tem me ajudado a ficar mais ousada. Uhum. Então, porque às vezes o papel está ali na sua frente. Você joga ele aqui, olha, deu certo. Você já combinou, né? Você nem precisa colar, mas ele já te mostrou que eles estão funcionando. E às vezes, quando você está mexendo com tecidos e você vai cortar, você já tem um pouco mais de medo. Mas eu Uhum. tenho feito isso também. Estou colocando eles ali na minha frente, o papel de parede, as amostras de tecido que eu tenho, e sentindo se eles funcionam. Uhum. Então, hoje eu vejo que isso está me soltando mais também na decoração. Eu estava, assim, de certa forma, eu não estava com a mesma ousadia de fazer uma colcha de patchwork, por exemplo, e fazer a mesma coisa na decoração da minha casa. Não, então, Uhum. hoje eu já tô com essa vontade de misturar mais, sabe? Que De legal. só coisas que, porque se eu gosto, aquilo faz sentido. Uhum. Então, talvez daqui a um tempo eu não vou gostar mais. Mas por que eu vou me limitar a não colocar, tipo, aquela almofada colorida? Eu gosto, então eu vou colocar ali e vou sentir aquilo ali. Eu não sei por que a gente tem tanto medo de fazer isso, né? Às vezes não tem ninguém olhando pra gente, a gente tá sozinho. Hoje eu penso isso. Quando eu tô fazendo as composições da mesa posta, que foi uma outra coisa que eu descobri também, mas é tudo estampa, é tudo É, combinado. é tudo linguagens diferentes da mesma coisa, né? Assim, Isso. canais diferentes da mesma língua, na verdade. E às vezes eu tenho ali aquelas cores que eu estou mais acostumada, que são mais confortáveis para mim, mas eu tenho uma que é completamente diferente. Então, por que não colocar aqui? Vou testar. E às vezes eu tiro uma foto também, que eu acho que ajuda muito A ver, né? a você perceber essa composição como um todo. Uhum. E quando você tira a foto, às vezes você vê, olha, está funcionando, tá legal, né? E testar. Então, se você tem pedaços de papel, pedaços de tecido, por que não testar? E se você tem um caderno, eu tenho um outro exemplo aqui que eu vou falar rapidamente, mas era uma agenda linda. Comprei essa agenda Ah, 2020, ano do Covid. conheço essa estampa. E aí eu não usei essa agenda. Por quê? Foi o ano que estava todo mundo preso em casa. Eu falei, por que eu não posso usar, então, esse caderno para eu, sei lá, colocar cores que eu gosto, pedacinhos de Uhum. papel também. Então, eu comecei a usar esse caderno
Esses aqui são monofilmes que eu fiz com plantas. Então, eu quis guardar referência, aí eu comecei a anotar o meu processo. Nossa, dá uma estampa linda esses dois juntos. Pois é, são plantas mesmo que eu usei do quintal. Também fiz no ano que a gente estava em lockdown, né? Comecei a experimentar com outras coisas também. E então, não necessariamente precisa ser um caderno que eu vou sair de casa para comprar esse caderno numa loja especializada, sabe? Às vezes a gente tem uma agendinha velha, começa a colar na agenda. A gente tem muita coisa em casa que dá para olhar com outros olhos, né? E com isso exercitar a criatividade também, né? Sim, com certeza. Com qualquer superfície. Muito, muito maravilhoso, Jana. Eu vou pedir para você segurar para a gente fazer um parte 2. Tá. Que eu já achei, assim, muito maravilhoso tudo que você falou. Você deu muitas dicas. Nossa, toda essa trajetória, eu acho que muita gente vai se identificar. Eu me identifico com várias coisas. E vocês entrem no Instagram da Janaína para vocês conhecerem mais, verem mais o trabalho dela, as fotos, mas percebam como ela tem um estilo que é marcante, que é reconhecível, e para mim você tem um estilo assim muito sem esforço. Assim, a gente consegue ver a sua cartela, a sua mão, tanto no Instagram de colagem quanto no de decoração. Para mim tudo conversa. Eu creio que também parte desse estilo vir à tona vem de fazer, e é começar a enxergar, né, pontos em comum. Então, assim, eu espero que vocês tenham ficado bem inspirados. A Janaína tem mais um monte de coisa maravilhosa, e eu quero já deixar o convite aqui para a gente fazer. Para a gente fazer um dois. Gente, eu quero ver tudo, Janaína. Eu acho que eu vou bater aí na sua casa. De novo. Tem mais uma filhinha aqui do meu lado, ó. A gente nem falou sobre ela também. Deixa eu abrir. Não, vamos fazer sim. Eu vou pedir para as pessoas comentarem, curtirem o vídeo. E se vocês quiserem uma parte 2, eu teria o maior prazer de te receber de novo. Se você quiser fazer, a gente combina. E muito, muito, muito obrigada por ter aceito. Eu estou super feliz de ter você aqui. Também estou. Muito, muito especial, assim. Você é muito inspirador, assim, na forma como você lida com os materiais e na paixão que você tem pelas coisas e na busca desse conhecimento. Então, sigam a Janaína, porque ela posta coisas incríveis, sempre com uma história, sempre compartilhando do processo ou das coisas que ela descobre. Ela é muito generosa ali no Instagram. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, então. Até, um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.